Meu nome é Clara Mendes e aos 58 anos, a vida havia me concedido um ritmo tranquilo e previsível. Por muitos anos, trabalhei como bibliotecária em Campinas, um refúgio de silêncio e histórias que sempre amei. Agora, com a carga horária reduzida para apenas 3 vezes por semana, eu saboreava a calmaria. Meu marido, Roberto, um dedicado funcionário público, contava os meses para sua aposentadoria no próximo ano. Nosso filho mais velho já havia construído sua própria vida, morando longe, o que nos deixava, a Roberto e a mim, em uma casa que finalmente parecia só nossa, um santuário de paz e rotinas compartilhadas. E então, numa tarde de terça-feira, o telefone tocou, quebrando o silêncio sereno. A voz do outro lado era a do meu filho mais novo, Lucas, de 28 anos. Mãe? Oi, tudo bem? A senhora tá ocupada? Oi, meu filho. Não, tudo tranquilo. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, sentindo um tom de nervosismo na sua voz, algo que uma mãe aprende a decifrar como uma linguagem secreta. Na verdade, eu tenho uma coisa importante para falar. A senhora e o pai teriam um tempo no próximo domingo? Meu coração deu um salto. Uma mistura de expectativa e apreensão começou a borbulhar dentro de mim. Seria finalmente a notícia que esperávamos? O anúncio de um casamento? Claro, querido. Seu pai também estará em casa. Domingo está ótimo para nós dois, respondi, tentando manter a voz calma. Obrigado, mãe. É que eu quero apresentar uma pessoa muito especial para vocês. A confirmação veio como uma onda de calor. Era isso. Aos 28 anos, trabalhando numa empresa de tecnologia, Lucas estava pronto para dar o próximo passo. A verdade é que Roberto e eu aguardávamos ansiosamente por esse dia. Assim que desliguei o telefone, corri para contar a novidade ao meu marido, que lia o jornal na varanda. Roberto. O Lucas vai se casar. Ele vai trazer a noiva no domingo, anunciei, sem conseguir conter um sorriso. Ai, que alegria! Como será que ela é? Roberto baixou o jornal, seus olhos brilhando por cima dos óculos de leitura. Finalmente! Nosso menino vai casar. Mal posso esperar para conhecer essa moça. A expectativa dele era tão grande quanto a minha. O domingo chegou, arrastando-se com uma lentidão torturante. Por volta das 2 da tarde, a campainha tocou. Lucas estava na porta e ao seu lado, uma jovem de sorriso tímido. Mãe, pai, essa aqui é a Sofia, minha noiva, ele disse, com um orgulho que transbordava em seu olhar. Muito prazer, sou a Sofia. O Lucas fala tanto de vocês, ela disse com uma voz suave. Sofia tinha 26 anos e trabalhava como vendedora numa boutique de roupas. Sua aparência era impecável, transmitindo uma imagem de elegância e doçura. A primeira impressão não poderia ser melhor. Sua educação, o jeito contido de falar e o respeito em seu olhar nos cativaram imediatamente. Que moça encantadora! Lucas, você encontrou um tesouro, eu disse, com o coração transbordando de felicidade. Roberto, com seu sorriso mais largo, acolheu os dois com um abraço caloroso. Sentados na sala de estar com uma xícara de café e pão de queijo recém-saído do forno, conversamos por horas. Sofia nos contou sobre seu trabalho, sua família, e eles compartilharam a história de como se conheceram. Cada detalhe era adorável, e nós, os pais orgulhosos, ouvíamos tudo com um deleite genuíno. Nós estamos juntando dinheiro para o nosso futuro, Sofia comentou com um ar de responsabilidade. Por isso, estamos tentando economizar o máximo possível. Fiquei impressionada com sua maturidade. Foi então que Lucas subitamente ficou sério. Mãe, pai. Na verdade, a gente queria pedir uma coisa. Roberto e eu nos viramos para ele, curiosos. Será que a gente poderia morar aqui com vocês por um tempo? A pergunta pairou no ar, densa e inesperada, mudando completamente a atmosfera da sala. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Morar aqui? Repeti, a surpresa evidente na minha voz. Mas, meu filho, nós finalmente conseguimos ter nosso tempo a sós, um pouco de sossego. Era verdade.
Desde que os filhos saíram de casa, eu e Roberto havíamos redescoberto o prazer da companhia um do outro, sem as demandas e o barulho da juventude. É que o aluguel está muito caro, Lucas insistiu. Mas vocês são recém-casados. Não seria melhor terem o cantinho de vocês? Roberto ponderou, a testa franzida em preocupação. Lucas, no entanto, estava determinado. Pai, nosso sonho é comprar a nossa casa própria. Se a gente morar aqui por uns meses, vamos conseguir juntar a entrada muito mais rápido. E a Sofia concorda comigo. Sofia, ao seu lado, assentiu com um sorriso encorajador. Não se preocupem com o trabalho doméstico. Eu adoro cozinhar de verdade. E faço questão de ajudar com a limpeza e a lavanderia. Não quero dar trabalho nenhum. As palavras dela soaram como música aos meus ouvidos. Uma onda de alívio me percorreu. Se ela realmente estivesse disposta a dividir as tarefas, talvez a convivência não fosse tão ruim. Poderia até ser agradável. Roberto, sempre mais pragmático, interveio. O casamento de um filho é uma alegria, mas morar junto é uma decisão que precisa ser pensada com muito cuidado. Se for por um tempo, tudo bem. Mas precisamos estabelecer algumas regras. Ele olhou firmemente para os dois. Primeiro, vamos definir uma contribuição para as despesas. Que tal R$ 2.000 por mês? E as tarefas de casa serão divididas igualmente. Lucas e Sofia se entreolharam. 2.000? Não é um pouco alto? Lucas murmurou. A paciência de Roberto diminuiu um pouco. Lucas, pensem bem. Isso cobre a parte de vocês na conta de luz, água, gás, internet e principalmente a comida para 2 pessoas a mais. É um valor justo. Tudo bem, pai. Nós pagaremos os R$ 2.000 todo mês, sem falta, Sofia respondeu com uma firmeza que me tranquilizou. Com isso, comecei a organizar as coisas na minha mente. Então vamos combinar a divisão das tarefas. O preparo do café da manhã e do jantar pode ser alternado entre nós. A limpeza e a lavanderia, podemos definir dias específicos para cada um. O que acham? Os dois concordaram prontamente, parecendo genuinamente dispostos a colaborar. E assim o acordo foi selado. Eles ficariam por um período de 6 meses, tempo suficiente, segundo eles, para juntarem dinheiro e encontrarem um apartamento para alugar. Uma parte de mim ainda se sentia inquieta, mas o desejo de apoiar o novo começo do meu filho era mais forte. Ótimo! Vocês podem ficar com o quarto de hóspedes no andar de cima, eu disse, já me sentindo mais animada. Muito obrigado, mãe e pai. Vocês não sabem o quanto estão nos ajudando, Lucas disse, e o alívio em seu rosto era palpável. Naquele momento eu mal podia imaginar que em apenas 3 meses, aquele sentimento de esperança se transformaria em um pesadelo. Eu não sabia que o meu desejo de ver meu filho feliz me levaria ao maior arrependimento da minha vida. Na semana seguinte, a casa foi invadida por caixas, móveis e uma agitação que há muito não se via. Lucas e Sofia trouxeram suas coisas. O quarto de hóspedes no andar de cima, embora não fosse imenso, era mais do que suficiente para um jovem casal. No dia da mudança, amigos deles vieram ajudar, e a casa se encheu de risadas e conversas altas. Preparei um almoço caprichado para todos, uma lasanha que sempre fazia sucesso, mas Sofia não apareceu na cozinha nem por um segundo para oferecer ajuda. Mãe, a Sofia está exausta. Deixa ela descansando hoje, tá? Lucas me disse, enquanto eu servia o último prato. Assenti, compreensiva. No final do dia, exausta também, preparei o jantar sozinha. No dia seguinte, a história se repetiu. E no outro também. Sofia sempre tinha uma desculpa na ponta da língua, uma indisposição súbita, o cansaço do trabalho na loja, os pés inchados por ficar tanto tempo em pé. Esse ambiente novo ainda está me afetando, ela dizia com um suspiro. Eu me lembrava do nosso acordo, da promessa de ajuda, mas tentava me convencer de que era apenas uma fase de adaptação. Afinal, era uma recém-casada, e eu queria ser uma sogra compreensiva. Após uma semana de convivência, a minha paciência começou a se esgotar.
A louça se acumulava, o cesto de roupa suja transbordava, e eu me sentia como uma empregada na minha própria casa. Criei coragem e fui conversar com ela. Sofia, querida, podemos conversar sobre a divisão das tarefas que combinamos? Eu também trabalho na biblioteca e confesso que estou ficando um pouco sobrecarregada. Você poderia me ajudar com o jantar hoje? Sofia fez uma expressão de desconforto. Ah, Dona Clara, é que o meu trabalho na boutique é muito cansativo. Fico o dia inteiro em pé, atendendo clientes exigentes. E ultimamente a loja tem estado uma loucura, com muita hora extra. Chego em casa moída. Meu trabalho na biblioteca era de meio período, 3 vezes por semana, mas ainda assim, conciliar com todas as tarefas domésticas era exaustivo. Eu entendia que um trabalho em pé era cansativo, mas um acordo era um acordo. Eu entendo, Sofia. Mas nós fizemos um combinado. Poderia ser aos poucos, só para me dar uma mão. Com relutância ela concordou. Tudo bem. No fim de semana eu ajudo, prometo. No entanto, o sábado chegou, e Sofia não deu as caras na cozinha. Acordou perto das 11 da manhã e passou o dia no quarto. Mais uma vez, fui eu quem preparou o café, o almoço e o jantar. Roberto me observava com preocupação. Clara, você parece cansada. Tem certeza de que está tudo bem? Ele perguntou à noite. E a quantidade de roupa que esses dois sujam é impressionante. O sabão em pó vai acabar em uma semana. Ele tinha razão. A lavanderia para mais 2 pessoas era muito maior do que eu imaginava. Sofia, em particular, parecia ter um guarda-roupa infinito, cheio de peças de grife que exigiam cuidados especiais. Ela trocava de roupa 2 ou 3 vezes por dia, o que significava que a máquina de lavar estava sempre funcionando. Era uma contradição gritante com a história de que queriam economizar. 2 semanas após a mudança, outro problema surgiu. Era quase meia-noite de uma quarta-feira quando gargalhadas altas e música vindas do quarto deles nos acordaram. Parecia que eles tinham convidado amigos e estavam dando uma festa. Roberto, que sempre acorda antes das 6, tem o sono sagrado. O barulho o impedia de dormir, e eu, que precisava estar na biblioteca no dia seguinte, revirava-me na cama, frustrada. Na manhã seguinte, Roberto, com olheiras profundas, foi direto ao ponto com Lucas. Filho, por favor, sem visitas e barulho até tarde da noite. Eu tenho que trabalhar cedo, e isso atrapalha o sono de todo mundo. Fora que há uma falta de respeito com os vizinhos. A reação de Lucas foi de pura rebeldia. Ah, pai, qual é? São só uns amigos. Eu estou na casa dos meus pais, não posso nem me divertir um pouco? A gente precisa desestressar. A expressão de Roberto endureceu. Estar na nossa casa não te dá o direito de fazer o que bem entende. E não foi um pouco. Esta já é a 3ª vez esta semana. Fiquei desapontada com a atitude do meu filho. Onde estava o rapaz atencioso e gentil que eu havia criado? E o problema mais grave ainda estava por vir, o dinheiro. O dia combinado para o pagamento dos R$ 2.000 chegou e passou. Lucas não tocou no assunto. Quando eu, sem graça, o lembrei, ele desconversou. Ah, mãe, esse mês está complicado por causa dos gastos do casamento. E tivemos que comprar umas coisas pro nosso dia a dia. Mês que vem a gente paga, pode ser? As desculpas eram sempre as mesmas. O casamento já havia acontecido, mas ele continuava usando-o como justificativa. E as coisas que eles compravam eram sempre itens de lazer, ingressos para shows, roupas novas, jantares em restaurantes caros. Roberto estava indignado. Lucas, e os R$ 2.000 que combinamos? Pagar as despesas de casa deveria ser a prioridade de vocês, não sair para jantar fora, ele disse severamente. Foi quando Sofia se intrometeu com uma inocência fingida. Mas, seu Roberto, essa contribuição é só para a luz e a água, não é? Não deve ser tanto assim. A comida a Dona Clara já faz, o banho a gente toma, a casa está sempre limpa. A gente não faz quase nada. Fiquei sem palavras.
Ela não só admitia que não fazia nada, como parecia achar isso a coisa mais natural do mundo. Eles realmente acreditavam que R$ 2.000 cobririam apenas as contas de consumo, ignorando o custo da comida, dos produtos de limpeza, do gás. Um mês depois do início daquela convivência forçada, a irmã de Roberto, Helena, veio nos visitar. Tia Helena é uma professora aposentada, uma mulher de personalidade forte e olhar aguçado que não deixa passar nada. Clarinha, você está com uma aparência tão cansada. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, assim que me abraçou. Seus olhos percorreram a casa e pararam na escada. Ué, a noiva do Lucas ainda está dormindo? Já passa das 2 da tarde. Era verdade. Sofia ainda estava no quarto, embora fosse seu dia de folga. Ela deve estar cansada do trabalho, murmurei, tentando disfarçar. A expressão de Helena se tornou séria. Clara, olhe para você. Seu rosto está pálido, você tem olheiras fundas. Você emagreceu, não foi? As palavras dela me atingiram em cheio. Era verdade. Eu estava exausta. A rotina dupla de trabalho e cuidados com a casa, agora ampliada para 4 pessoas, estava me consumindo. As dores nos ombros eram constantes, e eu acordava várias vezes durante a noite. Meu apetite havia desaparecido, e a balança confirmava o que Helena via, eu havia perdido 5 quilos. Roberto, vendo meu estado deplorável, chamou Lucas para uma conversa séria. Lucas, já chega. Vocês não são hóspedes aqui. Se não cumprirem o que foi combinado, terão que ir embora. A raiva na voz de Roberto era genuína. Mas Lucas parecia viver em outro planeta. Por que vocês implicam com tudo? A Sofia é minha esposa, vocês deviam tratar ela melhor. É a nossa lua de mel, peguem mais leve com a gente. As palavras dele me deixaram atônita. Tratá-la melhor? Era eu quem precisava de um pouco de consideração. Eu que não parava um minuto, enquanto eles viviam como reis. Sofia não ficava atrás. Sua mãe não gosta de mim, Lucas. Ela reclama de tudo que eu faço, ou melhor, que eu não faço. Não sabia que ela era tão implicante. Na casa da minha mãe eu nunca ouvi uma queixa. Soltei um suspiro longo e cansado. A imagem da moça doce e educada do primeiro dia havia se desfeito completamente, revelando uma mulher egoísta e mimada. A máscara havia caído. Ainda assim eu persistia, movida por uma esperança tola de que as coisas poderiam melhorar. Mas a situação só piorava. Se eu pedia para ela lavar a louça, a desculpa era que a unha de gel poderia quebrar. Se pedia para estender a roupa, suas costas doíam subitamente. Limpar a casa? Impossível, ela tinha uma alergia à poeira que nunca a impediu de arrumar o próprio quarto. E quando eu perguntava que tipo de alergia era, ela apenas dava de ombros. Enquanto isso, a vida social deles ia de vento em popa. Todo fim de semana era uma nova descoberta gastronômica ou um filme novo no cinema. Hoje estou muito cansada para cozinhar, vamos comer fora, Lucas sugeria, e Sofia prontamente concordava. O dinheiro que eles diziam não ter para as despesas de casa parecia se multiplicar quando se tratava de lazer. Meu salário de meio período na biblioteca era de apenas R$ 3.000, que eu usava para complementar a renda de casa. Eles, sozinhos, gastavam mais do que isso em diversão. 2 meses se passaram, e eu estava no meu limite. Acordava às 5 da manhã para preparar o café, voltava do trabalho correndo para fazer o jantar, e entre uma coisa e outra, lavava, passava e limpava. O sono era pouco e de má qualidade, interrompido pelo barulho constante vindo do andar de cima. Roberto me olhava com uma mistura de pena e frustração. Clara, você não pode continuar assim. Vou ter uma conversa definitiva com o Lucas. Desta vez, a bronca de Roberto pareceu surtir algum efeito. Lucas mostrou um pingo de remorso. Tá bom, pai, eu entendi. Sobre o dinheiro, eu vou pagar tudo de uma vez quando receber o bônus da empresa no mês que vem. Mas, como sempre, era apenas uma promessa vazia. O mês seguinte chegou, o bônus foi pago e o dinheiro nunca apareceu.
Sofia, por sua vez, nem sequer fingia se importar. À dona Clara, o Lucas disse que a senhora não se importava de cozinhar, então eu relaxei, ela disse, com um sorriso cínico. Eu até disse que gostava de cozinhar, mas fazer isso todo santo dia é outra história, né? O que havia acontecido com o nosso acordo inicial? Senti-me enganada, feita de boba. Eu também estava cansada. Meu corpo e minha mente pediam socorro. Mas o medo de criar um conflito irremediável, de destruir o casamento do meu filho, ainda me paralisava. Mal sabia eu que o fio da minha paciência estava prestes a arrebentar de forma espetacular. O estresse diário já havia se tornado físico, dores de cabeça constantes me atormentavam. E enquanto eu estendia mais uma máquina cheia de roupas no varal, ouvia as risadas vindas do andar de cima, afiadas como facas. A manhã em que tudo mudou começou como qualquer outra. O sol entrava pela janela da área de serviço, e eu me movia no piloto automático, separando roupas. Foi quando a voz de Sofia, vinda da sacada do quarto deles, flutuou até mim, clara e cortante. 3 meses de convivência haviam se passado. Amiga, você nem imagina. Morar com a sogra é o paraíso. Aluguel de graça, comida na mesa. Ela dizia ao telefone, a voz cheia de um divertimento cruel. Parei, o prendedor de roupa suspenso no ar. A velha reclama, mas no fim faz tudo. Eu não levanto um dedo, amiga. É uma vida de rainha. Por isso que a gente consegue sair para jantar e ir ao cinema toda semana. Ela é uma otária, de verdade. A mãe do Lucas é muito trouxa. É só fazer uma carinha de cansada que ela acredita em tudo. O sangue subiu à minha cabeça com uma força avassaladora. Senti uma náusea, uma raiva tão intensa que minhas mãos começaram a tremer. Então era isso. Eu não era uma sogra compreensiva, era uma idiota útil. Uma ferramenta para a vida boa deles. E o pior de tudo era o escárnio, a forma como ela se gabava da minha bondade, transformando-a em estupidez. Continuei a pendurar as roupas mecanicamente, enquanto meu coração batia descontrolado. Cada palavra dela ecoava na minha mente. 3 meses de sacrifício, de noites mal dormidas, de preocupação. Tudo para ser o alvo de uma piada. Eu não estava ajudando meu filho a começar a vida, estava sendo explorada. Naquela noite, quando Roberto chegou do trabalho, desabei. Contei tudo palavra por palavra, a voz embargada pela mágoa e pela fúria. Roberto, eu não aguento mais. Nós estamos sendo usados, feitos de palhaços na nossa própria casa. O rosto normalmente sereno do meu marido se transformou. Uma nuvem escura pairou sobre suas feições. O quê? Ela disse isso? Isso é inaceitável. Passou de todos os limites. Eu detalhei a conversa, a zombaria, a forma como ela se referiu a mim como trouxa e otária. A raiva de Roberto era palpável, uma energia silenciosa e perigosa que encheu a sala. Nunca o vira tão furioso. Chame o Lucas. Nós vamos resolver isso agora. Naquela noite, a sala de estar se tornou um tribunal. Roberto chamou Lucas, que desceu as escadas com um ar de enfado. Eu estava sentada ao lado do meu marido, o corpo rígido. Sofia veio logo atrás, percebendo a tensão no ar. Lucas, a atitude de vocês ultrapassou qualquer limite aceitável, Roberto começou, a voz grave e fria, desprovida de qualquer calor paternal. Há 3 meses vocês não pagam um centavo do que foi combinado. Jogaram todas as tarefas domésticas nas costas da sua mãe. E para completar, sua esposa fica ao telefone zombando dela, chamando-a de trouxa. Lucas piscou, confuso. Zombando? Do que você está falando? Com a voz trêmula, eu expliquei. Eu ouvi, Sofia. Ouvi você dizendo para sua amiga que eu sou uma otária que faz tudo, que é só fingir cansaço que eu caio. Ouvi você se gabando de como nos explora. O rosto de Lucas ficou pálido. Sofia, em pânico, tentou se defender. Foi um mal-entendido. Eu não quis dizer isso. Estava só desabafando com uma amiga, não é o que eu realmente penso. Roberto se levantou, imponente.
Mal entendido? Que mal entendido? Você não tem noção do sacrifício que sua mãe está fazendo? Ela perdeu 5 quilos, vive exausta, doente de estresse. E tudo isso para cuidar de vocês, para dar o apoio que vocês pediram. Era verdade. Olhar no espelho havia se tornado uma tarefa dolorosa. Eu via uma mulher abatida com olheiras que pareciam hematomas. A rotina de acordar às 5, correr do trabalho para o fogão, limpar a bagunça de 2 adultos folgados. E em troca receber desprezo. As comportas da minha emoção se romperam. Para que eu me esforcei tanto? Gritei, as lágrimas finalmente rolando. Eu só queria apoiar a vida nova de vocês, o casamento de vocês. E o que eu recebi em troca? Fui usada, humilhada. Lucas, alarmado, tentou me acalmar. Mãe, não foi nossa intenção. Nós somos gratos por tudo. Gratos, repliquei, levantando-me também. Gratidão não é uma palavra vazia, Lucas. É uma atitude. Eu fiz as contas, sabia? Calculei cada centavo que gastei a mais nesses 3 meses. Fui até a estante e peguei meu caderno de contas, o registro meticuloso da minha exploração. O aumento nas compras de supermercado, R$6.000. O aumento nas contas de luz, água e gás, R$3.000. Produtos de limpeza e lavanderia, mais 3.000. E os R$6.000 que você, Lucas, pegou da minha carteira, emprestado e nunca devolveu. O total é R$18.000. Roberto olhou os números, chocado. 18.000? E nós nem vimos a cor dos 6.000 que eles deveriam ter pago. A dívida real, somando tudo, era muito maior. Lucas e Sofia estavam mudos, os rostos uma máscara de incredulidade. Meu salário do trabalho é de R$3.000 por mês. Vocês me custaram o equivalente a 6 meses do meu trabalho. E ainda se acham no direito de reclamar? Continuei, a voz cada vez mais alta. Sofia, com a voz embargada, sussurrou, eu não sabia que era tanto. Não sabia ou não queria saber? Ataquei. Um adulto tem a responsabilidade de saber o quanto custa para viver. Ou vocês simplesmente fingiram ignorância porque era conveniente? Roberto os encarou. Vocês tinham a menor ideia do fardo que colocaram sobre a sua mãe? Lucas tentou se justificar. Mas a gente estava sem dinheiro. E os jantares fora? O cinema? As roupas novas? Questionei friamente. Para o lazer, o dinheiro nunca faltou, não é? Sofia começou a chorar. Era só para relaxar um pouco. Relaxar? Eu não tenho 1 minuto de descanso há 3 meses e vocês acham que a vida de vocês é que é estressante? Foi então que Lucas explodiu, numa tentativa desesperada de virar o jogo. A gente está incomodando tanto assim? Somos sua família, mãe. Como pode ser tão fria? A acusação me deixou pasma. Fria? Quem está tratando quem como um estorvo? Fui eu que tratei vocês como um caixa eletrônico e uma empregada gratuita? Roberto interveio, a voz como um trovão. Lucas, já basta. Que direito você tem de falar assim com sua mãe? Nossa obrigação de aturar a sua irresponsabilidade acabou. Naquele instante, uma decisão se solidificou dentro de mim. Olhei para Roberto e vi em seus olhos a mesma resolução. Encarei os dois, o choro seco, a voz firme e clara como cristal. Vocês têm até o final do mês para me pagar os R$18.000. Se não pagarem, quero que saiam desta casa. O pânico se instalou no rosto de Lucas. 18.000? Mãe, é impossível. De onde vamos tirar esse dinheiro? Isso não é problema meu. É o dinheiro que vocês me devem. Sofia, em prantos, soluçou. Isso é cruel demais. Cruel, respondi gélida. Cruel é ser traída e explorada por 3 meses por quem você mais ama. Não quero ouvir isso de você. Roberto deu o ultimato. O fim do mês é daqui a 1 semana. Se não puderem pagar, arrumem suas malas. A vida de adulto tem responsabilidades. Está na hora de vocês aprenderem isso.
Naquela noite, o som de sussurros urgentes vinha do quarto de cima. Eles podiam tramar o que quisessem. Minha decisão estava tomada. A lembrança daqueles 3 meses de exaustão e humilhação era combustível suficiente para endurecer meu coração. Na manhã seguinte, Sofia me abordou na cozinha. Dona Clara, me desculpe por ontem. Mas 18 mil é impossível. A senhora não pode nos dar mais um tempo? Balancei a cabeça negativamente. Eu ouvi essa mesma conversa por 3 meses. Minha confiança em vocês acabou. A máscara de arrependimento de Sofia caiu, dando lugar à indignação. A senhora é muito fria mesmo. Quer tanto assim se livrar da gente? Dei um suspiro profundo. Discutir era inútil. A contagem regressiva havia começado. Faltava uma semana para o fim daquela farsa. O dia do prazo final amanheceu cinzento e chuvoso, um reflexo perfeito do meu estado de espírito. Desde cedo, Lucas e Sofia andavam pela casa como almas penadas, trocando sussurros ansiosos. Preparei o café da manhã como de costume, mas os dois mal tocaram na comida, o nervosismo tirando-lhes o apetite. Mãe, sobre o assunto de hoje. Sofia começou, mas eu a interrompi com um gesto. A nossa conversa será às 10 da manhã. Até lá, não tenho nada a dizer. Roberto, sentindo a importância do momento, cancelou seus compromissos e ficou em casa para me apoiar. Pontualmente às 10, estávamos os dois sentados na sala de estar, esperando. Sobre a mesa de centro, o caderno de contas e uma fatura detalhada que eu havia preparado. Lucas e Sofia desceram as escadas lentamente. Seus rostos estavam pálidos e abatidos, os olhos vermelhos denunciavam uma noite em claro. Então comecei, a voz firme. Qual é a decisão de vocês? Um silêncio pesado preencheu a sala por longos segundos. Finalmente Lucas falou, a voz trêmula. Mãe, a gente não conseguiu o dinheiro. Pedimos para todo mundo, mas ninguém quis emprestar. A gente pode pagar parcelado? Balancei a cabeça. A opção de parcelamento não estava no acordo. O prazo era hoje. Vocês tiveram uma semana inteira. O que fizeram durante todo esse tempo? Sofia, à beira das lágrimas, suplicou. Dona Clara, por favor. A gente está desesperado. Como íamos arrumar 18 mil reais do nada? Eu pedi para os meus pais, mas eles disseram que era impossível. Roberto respondeu com uma calma cortante. Não é do nada, Sofia. É o valor que vocês gastaram em 3 meses. É a consequência das escolhas de vocês. E o dinheiro para jantares, cinemas e roupas de grife, de onde ele vinha? Lucas gaguejou. Era de umas economias. Então usem essas economias para pagar o que devem, retruquei, implacável. O dinheiro serve para o lazer, mas não para cumprir com as obrigações? É essa a lógica de vocês? Levantei-me e peguei o caderno. Aqui está o registro detalhado. Quero que olhem, número por número, o custo da sua estadia aqui. Apontei para cada item. As carnes nobres que vocês pediam, os banhos de 1 hora de duração, as luzes e a televisão ligadas o dia todo em um quarto vazio. Vocês ainda vão dizer que não sabiam? Lucas olhou para as anotações, chocado. A senhora anotou tudo isso? É claro. Eu administro esta casa. Ter responsabilidade financeira é saber para onde vai cada centavo. Vocês, como adultos, deveriam fazer o mesmo. Ou vocês sabiam de tudo isso e simplesmente escolheram ignorar? Sofia tentou um último argumento. Mas, em uma família as pessoas não ficam fazendo continhas. A gente deveria se ajudar. Família se ajuda, Sofia. Família não se explora, disse Roberto, a voz dura. Vocês cumpriram com a parte de vocês como família? Respeitaram, ajudaram, agradeceram? Não fizeram o mínimo. Naquele momento, a campainha tocou. Era a tia Helena, chegando como combinado. Sua expressão era severa ao entrar na sala. E então?
Como está a situação? Ela perguntou. Eles dizem que não podem pagar, expliquei. Helena fixou seu olhar penetrante nos dois. Lucas, Sofia, vou lhes dizer uma coisa. Vocês viveram por 3 meses como parasitas. Sugaram a energia, o dinheiro e a saúde da Clara. E ainda têm a audácia de usar a palavra família como desculpa. Não tem vergonha? Sofia desabou a chorar. Não era nossa intenção. A intenção não importa, o que importa é o resultado. Helena continuou, implacável. E o resultado é que a Clara adoeceu por causa de vocês. Olhem para ela. Olhem o quanto ela emagreceu, o cansaço no rosto dela. Lucas finalmente pareceu me ver de verdade. Seu olhar percorreu meu rosto, e uma expressão de choque genuíno surgiu em seus olhos. Mãe, a senhora está tão magra. Por que não disse nada? Eu disse, Lucas, respondi friamente. Eu disse que estava cansada, que não me sentia bem. E você disse que era exagero meu. Você não viu porque não quis ver. Estava ocupado demais pensando em si mesmo. A campainha tocou novamente. Era a segunda parte do nosso plano. O senhor Andrade, um velho amigo de Roberto que trabalhava como corretor de imóveis, entrou com uma pasta na mão. Bom dia a todos. Roberto, Clara, como combinado. Lucas e Sofia olharam para o recém-chegado confusos. Que é isso? Quem é ele? Lucas perguntou. O senhor. Andrade abriu a pasta. Eu tenho aqui o contrato de aluguel de uma kitnet de 20 metros quadrados. O aluguel é de R$ 800. Fica um pouco longe do centro, mas para um casal jovem está ótimo. A confusão deu lugar ao pânico. Espera aí. Que história é essa de apartamento? Declarei, com a voz firme e definitiva. A convivência de vocês nesta casa termina hoje. Quero que arrumem suas coisas e saiam até amanhã. Vocês não cumpriram com nada do que foi combinado. Meu limite chegou ao fim. Isso é um absurdo. Vocês estão nos expulsando, gritou Sofia. Que tipo de mãe faz isso? Você não tem coração? Sofia, isto é a realidade, interveio Helena. Adultos cuidam de si mesmos. Bem-vinda à vida adulta. Lucas implorou. Mãe, por favor, nos dê mais uma chance. Para onde a gente vai? O senhor Andrade acabou de lhes oferecer uma solução. Deveriam agradecer, disse Roberto, impassível. O senhor Andrade explicou as condições. O aluguel deve ser pago em dia. Não toleramos atrasos. E eu serei a fiadora de vocês, acrescentou Helena. Mas com uma condição. Se atrasarem o aluguel uma única vez, serão despejados. E quero um relatório mensal das suas finanças. 20 metros quadrados? Isso é minúsculo. Como vamos viver lá? Sofia reclamou, horrorizada. Isso é problema de vocês. Adultos resolvem seus próprios problemas, respondi. Lucas fez uma última tentativa. Mãe, eu sou seu filho. Como pode fazer isso com seu próprio sangue? Meu coração doeu, mas minha resolução era inabalável. É exatamente por você ser meu filho que estou fazendo isso. Preciso lhes ensinar sobre a vida real, ou vocês nunca aprenderão. Nunca se tornarão adultos de verdade. Seu filho, disse Roberto, esta é a nossa última demonstração de amor por você. Estamos profundamente decepcionados. A partir de agora, vocês estão por conta própria. Peguei um último documento da mesa. E aqui está a cobrança dos R$ 18.000. Vocês podem pagar em parcelas, mas vão pagar cada centavo. O senhor Andrade acrescentou, uma parcela de R$ 500 por mês parece razoável. Vamos incluir isso no acordo. Dei a sentença final. Quero esta casa vazia até às 6 horas da tarde de amanhã. Se não saírem, tomarei medidas legais. Mãe, você vai mesmo nos expulsar? Lucas perguntou, os olhos cheios de lágrimas.
Sim, meu filho, respondi com o coração pesado, mas a consciência tranquila. É o meu último ato de amor por você. Na noite daquele dia, eles fizeram as malas em silêncio. Na tarde seguinte, saíram. Na porta, Lucas se virou. Mãe, a gente vai pagar tudo. Por favor, nos dê outra chance. Balancei a cabeça. Acabou, Lucas. Está na hora de crescer. E assim a porta se fechou, pondo um fim a 3 meses de um pesadelo doméstico. No dia seguinte à partida deles, um silêncio profundo e curativo se instalou na casa. Acordar sem a obrigação de preparar o café para 4 pessoas, sem a ansiedade do que o dia traria, foi libertador. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente e acordei descansada. Roberto me abraçou na cozinha, um suspiro de alívio escapando de seus lábios. Você foi forte, Clara. Finalmente recuperamos nossa paz. Respirei fundo o ar da manhã. Parecia mais puro, mais leve. Era a sensação da liberdade. Meu trabalho na biblioteca voltou a ser um prazer. Com mais tempo e menos estresse, minhas conversas com os frequentadores se tornaram mais leves. Nossa, Dona Clara, a senhora parece tão bem. Aconteceu alguma coisa boa? Uma colega comentou. Resolvi um problema de família, respondi com um sorriso. Uma semana depois, tia Helena ligou. Clarinha, fui visitar os meninos. A kitnet é um ovo, e eles estão completamente perdidos. Mas quer saber? Estão começando a encarar a realidade. Ela contou que Sofia estava tentando cozinhar pela primeira vez e que Lucas havia arrumado um segundo emprego nos fins de semana para aumentar a renda. Ainda reclamam, mas estão se virando. Acho que a lição está funcionando. Um mês depois, uma carta chegou. A caligrafia era de Lucas. Mãe, pai. Eu sei que é tarde, mas eu queria pedir desculpas. No começo eu senti raiva, mas agora eu entendo. E sou grato. A Sofia também mudou. Estamos aprendendo a nos virar juntos, a cuidar um do outro. Ainda é difícil, mas estamos tentando. As lágrimas que derramei ao ler aquela carta não eram de tristeza, mas de alívio. Meu filho estava finalmente se tornando um homem. Nossa atitude severa havia sido, no fim das contas, um ato de amor. 2 meses depois, o telefone tocou. Era Lucas. Sua voz soava diferente, mais madura. Mãe? Como a senhora está? Estou bem, meu filho. E vocês? Estamos bem. Mãe? Eu liguei para me desculpar de verdade. Nós demos muito trabalho, fomos egoístas. Me perdoa. A sinceridade em sua voz aqueceu meu coração. A Sofia também se arrepende muito. Ela está aprendendo a cozinhar, e a gente está se virando. Será que podemos ir aí para pedir desculpas pessoalmente? Conversei com Roberto. No próximo domingo estamos livres, respondi. Mas que fique claro, a conversa sobre morar aqui de novo está fora de questão. Eu sei, mãe. É só para pedir perdão. No domingo combinado, eles chegaram. Estavam mais magros, as roupas mais simples, mas seus rostos tinham uma nova dignidade. Dona Clara, me desculpe por tudo, disse Sofia, curvando a cabeça. Eu não tinha noção de nada. Agora que tenho que cuidar da minha própria casa, eu entendo o trabalho que eu lhe dei. Lucas também se desculpou. Mãe, pai, nós fomos uns mimados. Agora estamos aprendendo a viver com o nosso próprio esforço. Fico feliz que tenham entendido, respondi, sentindo um peso sair dos meus ombros. Fomos duros, mas foi para o bem de vocês. De agora em diante, disse Roberto com um tom sereno, vivam como adultos responsáveis. Se precisarem de um conselho, estaremos aqui. Mas para sustentar, nunca mais. Naquele dia tomamos café juntos, os 4. Mas a dinâmica era outra. Éramos 4 adultos, não pais e filhos. Depois que eles foram embora, Roberto me disse, tomamos a decisão certa. Nosso filho finalmente cresceu. Agora posso me aposentar em paz.
Eu concordei plenamente. A dura lição da realidade foi o que eles precisavam para amadurecer. Hoje desfruto da minha rotina tranquila, do meu trabalho e da companhia do meu marido. A vida a dois que havíamos conquistado e perdido temporariamente é mais doce do que nunca. Aqueles 3 meses foram um inferno, mas, olhando para trás, vejo que foram um período de crescimento para todos nós. Aprendi que o amor de mãe às vezes exige firmeza, não complacência. E me orgulho da mulher que fui, da decisão que tomei. A vida